Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Hoje, para variar, eu vou falar de mais um livro. Gente, tem caído aqui nas minhas mãos alguns livros bastante interessantes. Esse livro, por exemplo, eu achei aqui nos meus alfarrábios, é um livro em PDF que eu tentei encontrar pela internet e dificilmente eu encontro. Sobre o autor, eu encontro diversos livros dele, né? O autor chama-se René Fulop-Miller, tá bom? Ele tem diversos livros. Se vocês forem, por exemplo, em sebos, vocês vão encontrar diversos livros aí desse autor. Mas o intuito desse vídeo não é nem falar do autor de um livro em especial, chamado As Mil Máscaras Diversas, a história dos primeiros jesuítas. É um livro aí que tem diversos capítulos, diversas crônicas, falando aí da história do convívio dos primeiros jesuítas em diversas partes do mundo. Espero que vocês gostem. Manda a vinheta. Para começar aqui a narração desse livro, a melhor coisa que tem é você ler um trecho, né? A gente lendo um trecho do livro, a gente sempre tem ideia de como o livro funciona, tá bom? Então, eu vou dar aqui uma pequena ideia para vocês como funciona o livro. Vou ler aqui um pequeno capítulo do livro para que vocês, então, entendam como funciona, tá bom? Então vou lá, o capítulo que eu vou ler é Entre os Pescadores de Pérolas e os Rajás. Então começa assim, abre aspas. No extremo sul da Índia Gangética é ali onde passa o rio Ganges, tá? Vivia a casta dos Paravars. Vocês sabem que a Índia ainda é dividida em castas, ok? Mas isso eu não vou entrar nesse mérito, vocês pesquisem depois. Eu vou ler só aqui o capítulo do livro. Então, repetindo. No extremo sul da Índia Gangética vivia a casta dos Paravars, uma tribo que abrangia mais ou menos umas 20 mil almas. Esses Paravars foram, por volta do ano 1530, atacados por uma tribo maometana selvagens e, tangidos pela sua situação difícil, resolveram clamar pela ajuda dos portugueses. Uma deputação de pescadores de pérolas encaminhara-se para Goa. Vocês sabem que Goa é uma cidade, tem bastante origem portuguesa, tá? E declarar ali se os portugueses lhe arrancassem os maometanos dos costados, estariam dispostos a se converter todos à religião dos europeus. O governador real entrou de acordo com esta proposta gostosamente e estabeleceu ainda como mera condição um tributo anual de 2 barcas carregadas com pérolas. É caro esse tributo, hein? Dentro, em breve, fundeou diante do Cabo Camorim uma frota portuguesa, a qual expulsou os maometanos saqueadores. Em seguida a isso desembarcaram os sacerdotes católicos que tinham vindo junto, entrando no país sob a direção do vigário-geral, a fim de efetuar o batismo da tribo inteira. De toda parte, afluíram os Paravars e foram se colocando por ordem em fileiras. Depois os sacerdotes proferiam algumas palavras em latim, coisa que os pescadores de pérola, obviamente, não entendiam, e cada Paravar respondia algumas palavras em Tamil, que é o idioma deles. Coisa que os padres, por sua vez, também não entendiam. As cerimônias indispensáveis foram realizadas apressadamente. Logo depois distribuíram cédulas de papel onde havia escrito nomes portugueses de batismo. Entre a população e a frota pôs-se a caminho de regressar para Goa, levando o vigário-geral e os demais sacerdotes. As autoridades coloniais portuguesas, porém, puderam informar com orgulho ao seu rei
de que se lograra salvar 20.000 almas da condenação eterna, conduzindo-as ao seio da Santa Madre Igreja. A partir daí, os paravaros foram entregando anualmente o seu tributo, e os brancos do seu lado cuidaram em troca de que os piratas maometanos se mantivessem afastados do litoral das Pérolas. Mas, de resto, os paravaros puderam continuar na observância pacífica de seus tradicionais costumes. Nunca mais apareceu um sacerdote cristão nessas faixas de terra. Assim, aqueles pedacinhos de papel sobre os quais estava traçado um nome incompreensível em caracteres não menos incompreensíveis ficaram sendo a única lembrança que ligara os paravaros com a sua conversão religiosa. Quando Francisco Xavier entrou em Goa, já 8 anos haviam decorrido desde que esta cristianização dos pescadores de pérola. 8 anos haviam também que um sacerdote estivera ali no sul entre a comunidade neófita. As cabanas miseráveis cobertas com folhas de palmeiras, nas quais residia essa gente, estavam situadas logo atrás do Cabo Comorim, em uma faixa litorânea deserta e safara, em cujas dunas ardentes só esporadicamente cresciam sebes de espinheiros e leques de palmeiras. Ali viviam os paravaros, gente musculosa e esbelta, de um tom de pele escura carregado, esparsos em pequenas aldeias. Dia atrás dia, já ao romper da aurora, punham-se eles a caminho do alto mar, metidos em barcas exíguas, com velas em forma de cauda de andorinha, e ao pôr do sol regressavam às suas cabanas de junco, trazendo a presa de pérolas conquistadas. Em Tuticorin, localidade principal dessa região, continuavam existindo ainda os antigos templos pagãos, com ídolos coloridos, montes de argila pintada de branco e vermelho vivo, cavalos feitos de marga, tábuas de pedras com serpentes sagradas, touros, vacas e macacas. E até mesmo nas pequenas aldeias encontravam-se símbolos obscenos e grotescos numerosíssimos de toda a espécie, representativos do culto tradicional do qual os pescadores de pérolas pertenciam desde séculos. Os paravaros batizados frequentavam às turbas esses santuários, e quando se sentiam atemorizados diante do gênio do fogo, que, pressagiando desgraças, dançavam à noite sobre o mar. Então davam-se pressa em ir oferecer as suas divindades à oblata de peixes ou em construir novos templos de barro e junco. Eis que um dia apareceu Xavier no meio deles, com os pés descalços, levando sobre seu corpo uma vestimenta de 1000 remendos, trazendo a cabeça coberta por um miserável capuz de lã preta. Mantinha uma canainha na mão, repicava sem cessar e os convocava, com algumas palavras tamílicas de sotaque estrangeiro. Isto soava mais ou menos: "Vinde, quero vos anunciar uma boa nova." Ainda em Goa, Xavier fizera com que os intérpretes lhe traduzissem algumas prédicas e orações em tamil e se pôs com grande esforço a decorá-las. Quando agora, já naquela aldeia dos paravaros, conseguira atrair com o tilintar de sua canainha os filhos dos nativos, passou a explicar-lhes o catecismo, ensinou-os a rezar e a cantar o Ave. Os pequenos se entregaram, as mais das vezes, à tarefa como se houvera tratado de aprender um novo brinquedo. Foram as crianças também que prestaram a mais importante ajuda em sua luta contra os ídolos pagãos. Sentiam-se alegres e felizes quando, sob a direção do Padre Branco, tinham permissão para destruir as estátuas das diversas divindades na medida de seus desejos. Satisfeito, escreveu Xavier nessa ocasião ao seu irmão que se encontrava na pátria: "Quando alguém me informa do culto aos ídolos, então o que faço é reunir as crianças do lugar e dirigir-me com ela para o ponto em que se encontram os ídolos. Os insultos que o demônio recebe das crianças são maiores do que as honrarias que os pagãos adultos lhe tributam. Os pequenos agarram os ídolos, reduzem-os a pó, mais fino que cinza, escarram sobre eles, calcam-nos aos pés e injuriam-nos de outras maneiras ainda piores." Em breve, os pensamentos todos das crianças se concentraram em entusiasmar os seus pais também, pelo homem estranho e tal qual se dera na cidade,
com os senhores portugueses e seus escravos. Aconteceu agora também com os pescadores de pérola. Xavier conquistou-lhes a afeição, eles depositavam uma confiança cega nele e consideravam-no como um ser superior, pois desde a noite que sua canainha tilintara e as suas estranhas palavras acerca de um Deus invisível, de um reino dos bem-aventurados no céu e de um lugar de condenação haviam ressoado profundamente no seio da terra. Por sobre as costas, desde então, os pescadores não viram mais os temidos gênios do fogo bailarem sobre as ondas. Tinham a impressão de que ao som de sua canainha houvesse conjurado dali o estranho fantasma. Depois que a missão realizada nas costas de pesca foi iniciada com tanto sucesso, Xavier foi visitando uma depois da outra todas as regiões do Império Colonial Português. Ora trilhava ele ao longo das costas, por através de desertos de areia, nos quais os pés mergulhavam no solo aquecido, ora caminhava por através de impenetráveis florestas virgens. Seu admirável talento linguístico permitia-lhe aprender pouco, mais ou menos, o malaio, idioma que era geralmente compreendido na Indochina. Para onde quer que o seu roteiro o conduzisse, procurava ele fazer os seus sermões, e então se utilizava de todos os pontos de contato para tornar sensíveis os seus ouvintes os perigos da condenação eterna e o poder de Deus. Assim é que explicava ele com relação à ilha Romoro, coberta de vulcões, que essas crateras eram chaminés no inferno e que ali embaixo, de onde brotava a fumaça venenosa, os idólatras eram fervidos durante toda a eternidade. Naqueles tempos, a conversão em massa ao cristianismo, levada a cabo pelos paravars, em troca de ajuda militar portuguesa, tornara-se um costume predileto na Índia. Assim é que o príncipe de Kandy, ameaçado por povos vizinhos, pediu a ajuda de tropas portuguesas e prometeu em troca a conversão de todo o seu povo, como isso estabelecer a ele as exigências militares bem importantes, pois podia invocar o fato de que seu principado estava a famosa rocha, sobre a qual ainda se tinha ocasião de ver claramente a pegada de Buda, em que um pagode da capital era conservado um dente do perfeito, do Buda. Dentro de tais circunstâncias, resolveu o príncipe abrir mão da crença de seus maiores só em troca de remessa de um forte contingente militar. Com os soldados brancos haviam entrado em Kandy também os tradicionais padres, os quais ao mesmo tempo haviam batizado o príncipe e o povo. Mas depois, quando as tribos maometanas inimigas foram escorraçadas e o corpo expedicionário português deixara Ceilão de novo, o príncipe também retornara à antiga religião e mandaram abrir novamente o templo que guardava o dente de Buda. Um ano mais tarde, justamente durante a estadia de Xavier na Índia Meridional, o soberano viu-se envolvido outra vez em um conflito militar e necessitou de novo de urgente auxílio das armas portuguesas. A fama de Xavier já penetrara também em Ceilão, por isso o príncipe pediu-lhe a sua mediação junto ao governo de Goa. Xavier aceitou essa incumbência com alegria e pessoalmente dirigiu-se em companhia das forças militares portuguesas a Kandy e ali procurou levar a cabo a nova cristianização. Também, neste caso, lançou mão ele outra vez das crianças para dar cabo, uma vez por todas, da idolatria. As crianças, a seu comando, irromperam no famoso templo, arrebataram o dente de Buda e, em zeloso trabalho, puseram-se a esfregar a rocha sagrada até que não se pudesse mais perceber vestígio da pegada do perfeito. Tá? Perfeito aqui é Buda, tá, gente? Também outros príncipes do país chamaram o missionário, o qual soubera tratar tão bem com as autoridades portuguesas, pediram-lhe que fosse às suas cortes, pois a todo instante surgia a necessidade de sufocar rebeliões locais com o auxílio dos europeus. Onde quer que se desse um caso assim, logo aparecia Xavier, também para reunir os moradores do principado em apreço em troca de ajuda militar por meio de sua canainha, e ali começava ele as suas lições de catecismo. Depois de uma atividade de 6 anos, criara Xavier na Índia um grande setor de trabalho. No começo do ano de 1549,
Escreve ele a Inácio. Inácio é Santo Inácio de Loyola, que era o chefe dos jesuítas. O que ele escreve para Inácio? Neste momento vivem membros da nossa sociedade em todos os pontos da Índia em que existem cristãos. Encontram-se 4 nas Molucas, 2 em Malaca, 6 no Cabo Camorim, 2 em Cochum, 2 em Bansim e 4 na ilha Socotra. Cada grupo é dirigido por um superior. Suas cartas levaram 1 ano para chegar à pátria, depois de uma longa travessia marítima. Quando uma dessas epístolas chegava à Europa, isso equivalia sempre a uma festa de alegria para a cristandade católica, tão atribulada pela heresia. O rei João de Portugal ficou entusiasmado com o sucesso obtido pela missão que ele mesmo iniciara e incrementara. Recebeu as cartas de Xavier para a Espanha também, onde eram lidas por ordem do arcebispo de Toledo em todos os púlpitos. Conhecem-nos agora. Na Espanha inteira, escreveu nessa ocasião Pedro Faber a Inácio. Ali, onde até então ninguém tinha ouvido falar a nosso respeito, ou onde nos julgavam apenas tomando em consideração as calúnias, não há agora, louvado seja Deus, mas nenhum lugar, nenhum palácio, nenhuma prisão e nenhum hospital, onde quer que seja rico ou pobre, nobre ou burguês, sábio ou ignorante, mulher ou criança, não saiba como nós vivemos e qual é o objetivo da nossa ordem. Bem, gente, esse foi aí um dos capítulos desse livro que mostra a estratégia que os jesuítas se utilizaram para conquistar corações e mentes. Era esta a estratégia utilizada por eles. Isto é muito importante, gente, a gente ler esses livros e entender, porque hoje não são mais os cristãos que estão se utilizando desta estratégia, e sim grupos ideológicos que procuram, através das crianças, através dos estudantes, através das universidades, fazer esse mesmo tipo de que eu chamaria de lavagem cerebral, se aproveitando de pessoas que não têm muita vivência e são muito vulneráveis a qualquer tipo de ideia nova, né? Ideias estas que são atraentes, né? Conforme diz o próprio escritor aqui, novos brinquedos. Então, gente, vamos prestar atenção. Tudo isso que está ocorrendo aqui hoje, a ignorância vencendo, destruição de estátuas, né? Toda uma tentativa de se reconstruir a história, de se reconstruir a cultura. Olhem para a estratégia, vejam o que aconteceu lá com os jesuítas e olhem o que está acontecendo hoje. E vocês vão ver o que realmente está acontecendo com o mundo e qual a estratégia dessas, digamos assim, pessoas tentando aí fazer com que o mundo mude, reescrever a história e refazer a cabeça de nossos jovens e adolescentes. Bom, espero que vocês aí tenham entendido a mensagem, ok? E entendam também, né? Muita gente me perguntou sobre como é que os jesuítas funcionavam. Funcionavam desse jeito, gente. Ok? Então espero que tenham gostado aí desse vídeo. Quero agradecer novamente essas pessoas que estão aqui, que são as pessoas que estão contribuindo aí com o Clube de Canais, tá? São aqueles membros do Clube de Canais que têm aí, então, o direito de visualizar, de olhar todos os meus cursos, né? Eu agora terminei o curso de Goécia, vou entrar agora no curso de radiestesia, mas já tem curso de cabala, tem curso de tarô, tem curso de numerologia, tem curso de astrologia, tem um monte de curso aí que vocês podem olhar ali, podem assistir os cursos quantas vezes vocês quiserem, basta clicar aqui, seja membro e entrar para o nível 2, pagando R$ 7,99 por mês. Ou seja, vocês vão me pagar uma Coca-Cola por mês para assistir aí um conteúdo bastante interessante, tá bom, gente? Sejam membro do Clube de Canais, tá bom? E vocês vão ver realmente o que é um bom conteúdo, tá? Não se esqueçam também
de assinar o meu segundo canal, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, onde eu coloco ali as minhas viagens e todos os assuntos ali que não tem muita ligação com filosofia, com o conteúdo desse canal, tá bom? Então vejam lá, deem uma olhada lá, tá? E também, né, o YouTube sempre pede para a gente pedir, né, não esquecer aí do joinha, tá? E fazer aí, de assinar o canal se você não é assinante, tá bom? Porque tem um monte de conteúdo aí, mesmo que não seja para membros de canais, tem muito conteúdo bom também. Perfeito, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Vida longa e próspera, Ailton Alt.